Já adianto que esse vídeo tem cunho cristão, logo, se Cristo não faz sentido para você, ou se isso não faz parte da sua vida, ou se de fato isso não se aplica na sua realidade, já te recomendo sair desse vídeo porque ele não é para você. Agora, se Cristo faz parte da sua vida e você é cristão, acredito que esse vídeo pode te ajudar, então fica comigo até o final. Gente, tô em fase de transformação, né? Muita coisa que eu tô trazendo aqui ultimamente é muito pessoal, é algo que eu tenho vivido. E hoje, enquanto eu fazia meu devocional, eu tive um insight, mas eu acredito que tenha muito a ver com Deus conversando com a gente, tratando o nosso coração, que é o seguinte: eu sou uma pessoa muito controladora, tento ter o controle absoluto de tudo e todos, e às vezes isso é de forma... Às vezes não, né? Na maioria das vezes, 90, 99% das vezes, arrisco até dizer que 100% das vezes isso é de maneira inconsciente. Eu ajo de forma a querer ter o controle das situações. E sabe qual é o mais interessante? É que geralmente a pessoa controladora, a pessoa que tá tentando controlar absolutamente tudo, ela nem sabe disso. Adivinha como é que eu sei, né? É um choque que a gente tem muitas vezes quando a gente percebe que tá sendo controlador, porque a gente acha que controlador é uma pessoa muito ruim, é uma pessoa muito malvada, é uma pessoa muito má. Então a gente não quer se colocar nessa posição de ser a pessoa controladora. Então, como você faz para saber se você é essa pessoa? Sintoma principal que eu vou trazer aqui: impaciência. Se você é uma pessoa, muitas vezes assim como eu, e reconhecer isso está sendo muito difícil, mas necessário. Se você é uma pessoa impaciente, isso revela que por trás da sua impaciência há também uma pessoa controladora. E o que tem a ver? A impaciência, ela tem muito a ver com eu querer as coisas do meu jeito, na minha hora, no meu tempo. Logo, quando essas coisas não saem como eu quero, do jeito que eu quero, no tempo que eu quero, eu fico impaciente, eu fico estressado. E isso é justamente o sintoma principal. Ao contrário da impaciência, justamente a paciência, que é o quê? Que não é essa coisa que a gente fala de paciência. Paciência não é esse estereótipo de uma pessoa zen, de um monge. Aqui eu não tô falando mal de monge de maneira nenhuma, mas tem um estereótipo, né, de que ser paciente é ficar meditando, é ficar pleno, uma pessoa zen, um estereótipo assim, né, de ficar meditando mesmo, uma pessoa que fica lá bem relaxada. Gente, ser paciente não é isso. Pode ser que uma pessoa paciente seja dessa forma, mas a gente tem muitos estereótipos para cada coisa e isso atrapalha muito a gente, porque a gente pega frutos importantes do espírito, como é o caso da paciência, e a gente coloca como algo longe, como algo distante, que não faz parte da minha realidade, que eu não preciso daquilo. Ah, não, eu sou impaciente mesmo. Por quanto tempo eu falei isso? Ah, eu sou impaciente mesmo, eu sou assim mesmo, sabe? Eu sou assim mesmo, sou desse jeito mesmo. Quem gosta de mim, que gosta de mim do jeito que eu sou. Sabe isso? Você se identifica? A gente muitas vezes coloca a paciência como algo muito longe, distante, e até mesmo de uma pessoa bestinha, de uma pessoa frouxa. E esse insight que eu trouxe é justamente o de que ser paciente não é isso, não é ficar 100% zen. Na verdade, ser paciente também não tem a ver com ser uma pessoa lerda. Eu até anotei aqui no meu caderninho, sempre que eu tenho, durante o devocional, que vem alguma coisa, eu anoto. Eu até coloquei que ser paciente não significa ser uma pessoa lerda, ou ser uma pessoa nem aí pra nada, ou ser simplesmente uma pessoa que fala devagarzinho. Muitas vezes também é reflexo, né, de uma maior paciência, mas não é nada disso, gente. Ser paciente tem nada a ver com isso. Eu quero que vocês tirem a paciência desse estereótipo. Tudo isso que eu estou falando tem a ver com esperar em Deus. Que é como assim, Bruno? Esperar o tempo de Deus, esperar as coisas. Deus tem o tempo dele, e muitas vezes a gente quer muitas coisas para ontem, quando na verdade tem muita coisa que ainda não é tempo, tem muita coisa que ainda não é o momento. E saber esperar em Deus as promessas que Ele tem para nós é justamente o que gera a paciência. Não sei se eu estou sendo tão clara na minha fala, mas o grande ponto aqui é que tem justamente uma cadeia aqui de ações, que é justamente a primeira delas, que é aumentando a minha capacidade de esperar em Deus, de saber esperar o que Deus tem guardado para mim. Consequentemente, eu aumento a minha paciência, porque a paciência está ligada ao fato de saber esperar. O que é que me dá impaciência? É não gostar de esperar. É não gostar que não seja na hora que eu quero. É não gostar que não seja do jeito que eu quero e do jeito que eu defini.
O contrário disso é saber esperar. Mas esperar pela força do meu braço? Não, esperar em Deus. E aqui eu não tô falando apenas de pequenas atitudes, de pequenas coisas do cotidiano. Eu tô falando de grandes projetos. Quantas coisas Deus já prometeu na sua vida, Ele já falou pra você que Ele vai fazer. Seja o seu noivado, seja sair da casa dos seus pais, seja um novo negócio que você vai começar, seja alguma coisa no seu ministério, seja alguma coisa na sua carreira, seja uma casa, um carro. Cada um tem os seus motivos, mas quantas coisas Deus já falou que vai fazer, questões pessoais, que Ele vai tratar em você, mas você quer logo, você quer receber logo aquilo, você quer fazer logo aquilo. Velho, espera. E isso eu tô falando pra mim também. A gente tende a não querer esperar. A gente quer se apressar, e é justamente por querer se apressar que a gente não tá pronto para receber as coisas que Deus tem para nós. Porque saber esperar gera amadurecimento. Saber esperar faz a gente ver que não é do nosso jeito, e isso amadurece a gente. E é esse amadurecimento que deixa a gente pronto para receber aquilo que Deus quer que a gente receba. Logo, voltando àquela cadeia de ações que eu falei, a minha maior capacidade de esperar em Deus, por consequência, aumenta a minha paciência. Aumentando a minha paciência, eu tô às vezes olhando pro lado, porque é justamente no meu caderninho que eu acabei de anotar essas coisas, então às vezes eu vou estar olhando para baixo, voltando para não perder o raciocínio. E é justamente esse aumentar a paciência que vai fazer eu diminuir a minha vontade de querer controlar as coisas. Logo, se eu aumento a paciência, eu diminuo o meu controladorismo. Ah, então quer dizer que eu não tenho que ter o controle da minha vida? Quer dizer que eu tenho que viver, deixar a vida me levar, a vida leva eu? Não, não é isso. É necessário que a gente tenha, de certo modo, um mínimo controle da nossa vida. Um controle de saber para onde a gente está indo, se direcionar, fazer a nossa parte como ser humano, agir de fato. Então, quando eu digo isso, eu não estou falando que não é importante ter controle e ficar simplesmente de braços cruzados, muito pelo contrário. É necessário que a gente tenha um controle mínimo, só que esse controle de forma excessiva, ele é doentio, assim como tudo em excesso faz mal. O controle excessivo, ele é doentio, ele vira um controladorismo e no fundo ele revela justamente essa falta de dependência de Deus que eu estive falando agora há pouco. Muito fácil, gente, perceber isso, aliás, difícil perceber isso quando a gente tá dentro da igreja, quando a gente é cristão, que a gente tá numa caminhada. Porque a gente acha que por estar na igreja, às vezes, né, tá lendo a Bíblia, eu já tô em comunhão, a gente acha que não tem isso. Isso aí não tem nada a ver comigo, porque eu já vou pra igreja. Gente, não é bem assim, não. Não é porque a gente tá dentro da igreja, que a gente tá lendo a Bíblia, que a gente não tem nada pra melhorar, não. Se você é uma pessoa impaciente, isso revela que você está querendo ter o controle de tudo, que você é uma pessoa controladora. E talvez escutar isso agora esteja te doendo. Talvez você não esteja gostando do que está ouvindo, mas muitas vezes é necessário. Se você é impaciente, você é controlador. E se você é impaciente e controlador, você não está dependendo de Deus da forma correta, você está querendo as coisas do seu jeito. O que você quer dizer com isso? Espere em Deus. Espere em Deus. Dependa de Deus. Tenha dependência nele. Porque se você aumenta a sua capacidade de depender dele, a paciência vai ser uma consequência, porque você vai saber que tudo tem o seu tempo. E se você aumenta a sua paciência, aumenta a capacidade de esperar em Deus, sabe que tudo tem o seu tempo, consequentemente você não vai ficar querendo controlar tudo, porque você sabe que as coisas vão se encaixar no seu devido tempo. Então o aumento da paciência gera diminuição do controladorismo. E isso não é do dia pra noite. Porque a pessoa controladora, ela não é assim simplesmente porque ela quer. Ela é assim muitas vezes por um passado difícil. Às vezes ela é assim por um passado de uma infância em que ela estava em um contexto de muita insegurança e que ela precisou tomar aquele controle para que ela não ficasse refém disso. E eu vi uma frase uma vez que diz que a infância é um terreno que a gente pisa a vida toda, e é verdade isso. A gente muitas vezes na vida adulta repete muitos padrões antigos. E o que acontece é que muitas vezes uma pessoa que teve uma infância difícil, ou que passou por situações traumáticas, ou acontecimentos complicados, ou que muitas vezes teve o pai ausente, teve algum tipo de algo conturbado na infância, ela tende a se tornar um adulto controlador. Porque se naquele momento que ela estava vulnerável, ela não tinha o controle das coisas e teve insegurança e medo, que são as principais características da pessoa controladora, ela na fase adulta tenta ter o controle na expectativa de que agora, tendo o controle, as coisas não vão mais sair do lugar.
o que é uma completa mentira. Porque não é pela nossa força e pela nossa capacidade que a gente consegue fazer as coisas não saírem do lugar. Mais uma vez, eu quero deixar claro que tudo que eu falo aqui, muitas vezes eu tô falando pra mim também. A gente tende a querer ter o controle na expectativa de que a gente se frustre menos e que a gente não venha quebrar as expectativas e tenha a mesma frustração que a gente teve lá atrás. Só que a verdade é que a gente não consegue ter o controle das coisas. E não é dessa forma a maneira mais segura de lidar com as nossas inseguranças e os nossos medos. Muito pelo contrário, isso apenas revela o quanto inseguro e com medo nós estamos. E soltar o controle, né, mais uma vez, o controle excessivo, né, como eu já falei anteriormente, soltar o controle, na verdade significa coragem, na verdade significa segurança, e segurança em Deus. Eu falei, mais uma vez, esse vídeo, ele tem cunho cristão, então se você não tem vida com Deus, esse vídeo não vai fazer sentido pra você, e não é pra fazer mesmo. Uma coisa que eu tô vivendo, sabe, tô aplicando na minha vida, essa coisa de espera em Deus, velho, espera em Deus, espera em Deus. E por consequência, e vendo a paciência, que pra mim sempre foi um fruto tão difícil, né? Lá em Gálatas tem os frutos do Espírito, né? E entre eles tem a paciência. E eu sempre vi esse fruto, paciência, mansidão, muito longe. Recentemente, num culto, aliás, inclusive, eu vi a definição de mansidão e eu fiquei muito surpresa, porque quando tinha lá ser manso, mansidão, eu achava muito chato, muito fraco, ai que paia, ser manso. Eu não sou mansa, não. Sabe aquele desejo de, sabe, até uma certa soberba se a gente for ver bem, né? Mas o fato é que essa explicação de que me chamou a atenção, que é a de que ser manso não é ser bobo. Ser manso não é ser fraco. Ser manso, na verdade, é pelo contrário. Ser manso é você ser forte o suficiente, dando um exemplo, para conseguir destruir aquela pessoa, para ficar mais claro aqui, uma analogia. Ser manso é você ser forte o suficiente para destruir alguma pessoa, para ter o controle sobre alguma situação, ter o controle, né? Para ter algum tipo de influência em alguma situação e mesmo assim você não querer prejudicar ninguém. Então, ser manso não é sinônimo de ser fraco, porque você é forte o suficiente para fazer aquilo que você quer, mas você tem o fruto do Espírito para saber que não vai fazer aquilo que não é correto. Então, a mansidão, por essa ótica, me chamou a atenção, porque foi um outro ângulo que eu comecei a ter. E eu agradeço a Deus por isso. Por isso eu quis trazer aqui também, porque talvez você seja uma pessoa que, assim como eu, via a paciência, a mansidão como algo fraco, como algo muito chatinho, inclusive, muito paia. Mas, na verdade, a paciência é isso, é esperar em Deus, aumenta a capacidade de esperar em Deus. Eu tô sendo bastante repetitiva porque isso é necessário. E isso é uma mensagem muito importante. E eu espero que ela esteja fazendo sentido pra você. É isso, gente, o recado de hoje. Um beijo.